e não com um Estado de cáfaras. A China é um Estado civilizado, é um Estado 5 vezes milenar. Portanto, acha perfeitamente justa esta extradição destes 4 chineses? Não é justo, é legal. Que é uma coisa um pouco diferente. Hoje, o Tribunal Constitucional vem afirmar que o recurso deve ser aceito e decide que, a seu tempo, se pronunciará sobre a constitucionalidade desta extradição. Até haver decisão, e se o recurso vai ser admitido, estão os trâmites normais, e quando estará suspenso até haver essa apreciação pelo Tribunal Constitucional. Assim, até que o Tribunal Constitucional aprecie o recurso, esta extradição está suspensa. Os outros 3 casos ainda terão que ser apreciados, isto se for interposto recurso semelhante. Uma confusão difícil de resolver. Tudo porque o governador autorizou o processo de extradição com base num decreto-lei de 75, aprovado antes da Constituição de 76 e que já foi revogado por um outro decreto-lei de 91. A iniciativa nem fez as diligências necessárias para que a lei se aplicasse ao território de Macau. E, portanto, quando o governador, e bem, quis passar a aplicar um processo judicial de extradição, coisa que antigamente não acontecia, foi aplicar erradamente uma lei que já não está em vigor em Portugal, mas que está em vigor em Macau. É preciso evitar que isso continue assim, e só se pode evitar, no fundo, de uma maneira muito simples, que é requerer a inconstitucionalidade da que lá está e preparar atempadamente uma iniciativa legislativa. Isto vai demorar muito tempo, não é? Vai demorar muito tempo, porque é um pedido de inconstitucionalidade sucessiva, que pode demorar tempo a ser julgado pelo Tribunal Constitucional. Até lá já as pessoas podem ter sido extraditadas. Até lá há que tomar uma iniciativa que torne extensível a Macau a legislação que aqui se aplica. Eu acho que aquilo que é politicamente necessário e politicamente correto é que haja um entendimento entre todas as pessoas quanto à necessidade de tornar extensível ao território de Macau essa lei. E acho que isso é fácil de conseguir. Esses esforços de entendimento já estão em curso ou não? Naturalmente que já há algumas diligências nesse sentido. O consenso que existe em Portugal nesta matéria facilita enormemente que isso aconteça. Os pescadores portugueses voltaram ao mar esta madrugada. Depois da conversa com o ministro Azevedo Soares, aceitaram as promessas que lhes foram feitas. Maior vigilância sobre os caminhões espanhóis e alteração dos horários das lotas, em seu benefício. E mais tranquilos, lá partiram para a faina. Os pescadores de Matosinhos, depois de ouvidas as promessas de Azevedo Soares, regressam à faina. No bolso, a confiança no cumprimento das promessas de maior vigilância na entrada de peixe espanhol e na passagem à prática das normas de venda nas lotas portuguesas. Os pescadores avisam, no entanto, se o ministro não cumprir as promessas, vêm aí novos protestos. Em Matosinhos, guardam-se as palavras nos comentários à reunião de Lisboa entre os sindicatos e o ministro do Mar. O trabalho agora é muito para arrumar de novo os barcos e preparar tudo para uma noite à procura de um bom lance de carapau. Quase tudo corre bem para os pescadores e se os preços se mantiverem ao nível dos últimos dias, esse carapau pescado nas águas portuguesas e nas águas espanholas vai chegar ao prato de todos nós à módica quantia de 700 escudos o quilo. Se o negócio se mantiver assim e se os espanhóis não vierem para cá estragar os preços, a pesca vai compensar nos próximos tempos. A união faz a força. Foi certamente o que pensaram 3 cooperativas de produção de leite portuguesas, Agros, Proleite e Lacticup, face à concorrência dos italianos da Parmalat. Eles resolveram juntar-se numa única empresa, chamar-se-á Lactogal e passará a dominar 85% do mercado português. Há cerca de um ano, as uniões de cooperativas Lacticup e Proleite tentaram a fusão com a Agros. A ideia seria formar uma holding preparada para marcar pontos entre as multinacionais que dominam o setor leiteiro europeu. Lactogal foi o nome dado à sociedade que iria lançar esse gigante empresarial, mas a Agros disse não ao projeto. Agora dá-se volte-face, se não para a fusão pura e simples, pelo menos para o lançamento de uma empresa que permita uma estratégia comum a nível de mercado. Julgo que alguma coisa que venha a acontecer, tal como a criação da Lactogal, é precisamente pois, na área comercial. De fora parece ficar a ideia inicial de alterar a rede de recolha de leite ou qualquer plano que passe por grandes aumentos do preço pago ao agricultor. Os incentivos à produção serão um jogo a colocar nas mãos do governo. Para o número 1 da Agros, a mudança de atitude apenas se deve a uma questão de timing. Fernando Mendonça não dá o braço a torcer quando se fala em Parmalat, mas toda a gente tem presente a revolução que esse grupo italiano tem provocado ao colocar no mercado leite a melhores preços para produtores e consumidores. O princípio da fusão terá sido também acarinhado pelo Ministério da Agricultura, embora a Agros negue qualquer espécie de pressão.
Aquilo que nós temos conhecimento é que neste momento o Governo apoia de facto a fusão de empresas. Julgamos que podem existir algumas aliciantes nesse sentido, porque o Governo também se apercebe que a economia portuguesa tem de ganhar, de facto, esse padrão de competitividade que talvez em muitos sítios e em muitos lados hoje não tenha conquistado. Segundo soubemos, não estará também posta de parte a hipótese de integração de mais empresas nacionais e estrangeiras nesta União. Apesar de representar apenas 0,4% do total mundial, o mercado português tornou-se atraente para o maior produtor europeu de leite e laticínios. A empresa italiana Parmalat chegou a Portugal, instalou-se com armas e bagagens e, por pouco, não arrasou a concorrência. O interesse da italiana Parmalat pelo nosso mercado já tem 3 anos. Mas a marca só começou a vender em Portugal em setembro do ano passado. Em poucos meses alcançou 12% do mercado. E as razões estavam à vista. A Parmalat é a maior produtora europeia de laticínios e encontra-se entre as 30 maiores a nível mundial. Para arrasar a concorrência era fácil. A marca italiana pratica preços mais baixos para o consumidor e dá mais dinheiro aos produtores. Tudo isto numa altura em que os produtores portugueses contestavam fortemente os preços praticados pelo setor e protestavam junto às cooperativas. A última ação de protesto foi o corte de uma linha de comboio por onde deveria passar um carregamento de 700 toneladas de leite vindas de França para a Parmalat. Com medo de verem as importações arrasar os seus negócios, os agricultores faziam apelos ao governo e criticavam a Confederação dos Agricultores Portugueses. A decisão agora tomada pelas 3 grandes cooperativas portuguesas de transformação só peca pela demora. A ProLeite, a Agros e a Laticup repartem entre si 66% do volume total de negócios do setor e asseguram 60% da recolha de leite nos produtores. Com a fusão, podem reforçar posições e expandir o mercado. Na concertação social começaram hoje a ser discutidas as alterações às leis laborais. Governo e patronato estão de acordo na flexibilização do mercado de trabalho. Dizem que isso tornará as empresas mais fortes e criará emprego. Os sindicatos dizem precisamente o contrário, que flexibilizar serve apenas para facilitar os despedimentos. Mais uma reunião intercalar entre parceiros sociais. Tema forte na mesa, leis do trabalho. Assunto polémico porque se fala muito em flexibilização. Os sindicatos dizem que isso serve para facilitar os despedimentos. Governo e patrões contestam. Admitem que haja mais desemprego, mas apenas temporariamente. A ideia é criar mais empregos a médio prazo. Explique-me como é que despedir pessoas pode provocar um aumento do emprego, que é um outro dos objetivos que anunciou. Olha, estamos numa economia de mercado. As empresas têm que ter situações de equilíbrio económico e financeiro para poderem sobreviver numa perspectiva de médio e longo prazo. Portanto, como também é uma verdade que muitas vezes a rigidez que existe nos mercados de trabalho adia apenas determinado tipo de soluções que uma maior flexibilidade em momento oportuno poderia evitar. Por outro lado, uma maior flexibilidade no mercado de trabalho é um elemento importante para a dinamização do investimento, para a criação de novas empresas. Se as empresas continuarem a fazer solidariedade social e ter empregados que não trabalham ou que não estão a dar um rendimento suficiente para aquilo que o salário despendem, a empresa não pode ser competitiva e nessa altura vai de certeza fechar a empresa ou pelo menos fechar parte da empresa, o que vai criar mais desemprego. Os sindicatos nem querem ouvir falar em mexidas na lei para facilitar despedimentos. Quanto aos despedimentos coletivos, a legislação portuguesa já é mais liberal da Europa. Quanto aos despedimentos individuais, o que está em vigor resulta do Acordo Económico e Social de 91, foi acordado entre Governo, Confederações Patronais e a UGT, não vemos nenhuma justificação para mexer nessa legislação. As negociações vão continuar. Uma decisão final sobre um acordo ou desacordo social só lá para outubro. À tarde, a CGTP, em conferência de imprensa, protestou contra a aliança entre governo e patrões. O patronato assume-se como advogado de defesa do governo, dizendo que é natural que o governo não apresente propostas, precisamente para permitir ao governo que vá recuperar para a discussão propostas do patronato que sabe que os sindicatos pura e simplesmente não admitem e que são as velhas teorizações de que os problemas do mercado de trabalho se resolvem à custa da desregulamentação absoluta